Então, a gente tem a legalidade, impessoalidade, moralidade. Moralidade é o quê? Moralidade tem a ver com a atuação honesta, uma atuação proba, né? Tem a ver com... Qual é o exemplo que você vai encontrar latente aí sobre moralidade? Muitas vezes aparece no curso a vedação, nepotismo, né? Súmula vinculante número 13, tá lá mostrando. Eu vou colocar na cadeirinha quem, mas quem compra, ele não pode chamar o cara para cá sem concurso público. Tem outra forma? Tem. Quando o cargo for ad nutum. Ad nutum é o quê? Livre nomeação e livre exoneração. Nós temos dois tipos. Isso aqui é para quê? Direção, chefia e assessoramento. Nesse caso, eu vou buscar a função de confiança, que é para cargo efetivo. E comissão? Efetivo ou não. Nesse caso, eu vou chamar o cara para sentar nessa cadeirinha aqui especial, livre nomeação e livre exoneração. Aí eu chamo o cara porque ele é meu primo, posso? Que princípio eu feri? Moralidade e impessoalidade, né? Estou sempre no mesmo. Mas qual foi o motivo do chamado? O motivo foi honesto? Não, não foi honesto. Ah, mas então se for honesto, dá para ser? Dá. Desde que o cara não tem inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de competência técnica. O cara botou o cara aqui, é uma porta. Pá, mas senta aqui que tu é meu primo, bora ganhar dinheiro. Feriu a moralidade, beleza? Aí nós temos a lei de improbidade, os crimes lá, corrupção, dilapidação, e barará, e barará, e barará. Mas eu estou em princípios, ouvi legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Já falamos sobre ela agora, vamos ganhar tempo. E eficiência, máximo rendimento, com mínimo de que tipo de custo? Operacional, financeiro e de pessoal. Palavra-chave, presteza, perfeição e rendimento funcional. Falei de presteza, perfeição e rendimento funcional, eu estou falando de eficiência. Outra palavra-chave, celeridade e perfeição técnica. Está lá também no princípio da eficiência. Beleza? Nós temos daí os explícitos, né? Os implícitos. Supremacia do interesse público. O interesse público é superior ao interesse privado. Onde aparece supremacia? Na elaboração da lei e na sua aplicação em concreto pela administração. O legislador vai escrever e o aplicador vai aplicar lá. Então você apresenta a supremacia nos dois níveis. Eu tenho a indisponibilidade do interesse público, que é quando o interesse público ele não é do agente. E o agente, por exemplo, quando não demonstra as contas, né, do Estado, a gente viu. Quais são os deveres de administração? Pepa, quais são? Probidade, eficiência, prestar contas. Então, prestar contas vem do princípio da indisponibilidade. Sabe por quê? Porque você presta as contas que não são suas. Você trabalha para o Estado, deve prestar as contas do Estado. Como não são suas, é indisponível a você. Outra que a gente deu exemplo foi a viatura levar o filho em casa. Pode disso? Não pode, porque além de ser desvio de poder, na modalidade de abuso ou excesso? Abuso, porque excesso tem a ver com competência, né? Você tem aí uma noção de uma lesão à indisponibilidade do interesse público, a viatura não é sua, beleza? E aí você tem outros princípios implícitos, como por exemplo, princípio da especialidade, que é lei específica criará entidades da administração pública indireta. Princípio da tutela. A indireta será? Tutela é igual a tutela? Não. Tutela é para da direta para com a? E autotutela? A autotutela tem a ver com anular os que são? E revogar os que são? Inconvenientes e inoportunos. Daí eu tenho o princípio da disponibilidade, tem mais um monte de princípios, 23 que estão no nosso material, né? Nossa meta é fazer uma revisão daqueles que mais são evidentes, e deles o mais evidente é o LIMP, né? Eu até mandei no grupo de vocês, não sei se vocês lembram, um desenhozinho com gráfico de pizza, das 1000 questões que eu fiz, o que é que se distribuiu. E as fatias mais pesadas é legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então fizemos um tour sobre isso, partindo para poderes, eu quero fazer questão hoje ainda. Poderes da administração. Os poderes, quando eu entrei, sentei na minha cadeirinha, eu botei o iPod divino, HI, hierárquico, PO, polícia, DI, VI, INO. Primeiro poder, o poder hierárquico. O poder hierárquico é
Editar atos normativos. F. R. O. A O, D, sejam manifestamente legais. D. E A. Eu vou anular o ato que é ilegal. Só isso? Inválido. Só isso? Ilegal, inválido ou... Não, inoportuno não. Ilegal, inválido ou ilegítimo. Você tá voando, hein? Bom, muito bom. E revogar os que são inconvenientes ou inoportunos e válidos, né? Ilegítimos. Válidos, legítimos e legais. Então, anular e revogar. Delegar. Cabe delegação onde? No JET. Sem razão de ordem jurídica, econômica, técnica, territorial e social. E não cabe na cenoura, CE, NO, atos de caráter normativo e RA, recursos administrativos. Cai um dos três, já marca lá. O poder hierárquico, em regra, é para organização e funcionamento. Então, organização, escalonamento, etc. Quando eu falo de atuação do Estado para com o particular, quando eu falo de norma de supremacia geral, eu falo do poder de polícia, que de todos tem um capítulo especial em todos os livros, porque é o mais importante dos poderes da atuação, porque é quando o Estado intervém na órbita do privado. É regra ou exceção? Estado não pode, por regra, intervir, né? Mas ele vai intervir quando houver um descaminho, quando o povo caminha para a desordem, ele a organiza. Seja com uma norma legal escrita lá na placa de um carro, na placa de uma sinalização, seja com a sinaleira, seja com a gente, ó, mandando você ir, dobrar, encosta aqui. Tudo isso aí é o poder de polícia, né? Um ato administrativo escrito ou falado, verbalizado, e etc e tal. Então você vai ter o poder de polícia, que é a limitação de bens, atividades e direitos do particular em prol do interesse. É sempre assim, porque esse é o conceito. Esse é o conceito o quê? Clássico ou moderno. O clássico é o quê? Em prol da segurança. Quando fala assim, no conceito clássico, antes, lá no estado de polícia, eu tenho uma limitação dos bens, atividades e direitos do particular em prol da segurança. E aí no conceito moderno, bem, atividade e direitos do particular em prol do interesse público. Mudou, agora é o bem-estar social, que é o alvo das coisas. Daí eu tenho o poder de polícia, e o poder de polícia tem a ver com norma de supremacia geral. Ele apresenta-se para a gente na atuação tanto da direta quanto da indireta, né? A gente tem o ciclo de polícia, qual é? Confisar, normatizar, consentir, fiscalizar e sancionar. Qual deles é delegado particular? O delegado para indireto, o delegado para outras pessoas? Só não o normatizar. Hoje é consentir, fiscalizar e sancionar. Palavra que pode cair para vocês. Afinal, é entendimento recente. Para pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sociedade mista, caberá a delegação do poder de polícia. Saiu agora no ano retrasado, 2021, se eu não me engano. Oi? A delegação do poder de polícia caberá para pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, no caso da sociedade mista. Entendeu? Porque o medo é o particular usar o poder de polícia, ferrou, volta pro rei. O rei pega o poder, bota o dedo, o poder é meu. Não, pera aí, rei. Calma. Para frear o arbítrio do povo contra o povo, o Estado detém o poder. Mas eu presto para a sociedade mista. Peraí, mas tem capital privado no meio. E até agora, ela é uma prestadora de serviço público. E por esse motivo, quando o sociedade mista presta serviço público, vai caber a delegação do poder de polícia. Compreendeu? Para esta. Qual objeto que cabe? Se ela for atividade econômica, normalmente financeira, não cabe. Mas se for prestador de serviço público, cabe. De boa? Daí a gente avança para poder de polícia, AIPO, poder de polícia, DI, disciplinar. Qual é a ferramenta-chave para falar sobre poder disciplinar? O PAD. A aplicação de sanção por meio do PAD. E sobre o PAD você tem a aplicação do PAD deverá respeitar duas características importantes: contraditório e a ampla defesa. O processo regulamentar deverá ser seguido do início ao final no transcorrer do PAD. Confere? E o que é o PAD?
é um instrumento usado pela administração para sancionar. E quando eu falo de sanções, quantas sanções estão sendo previstas? Primeiro, advertência. Segundo, suspensão. Terceiro, demissão. Quarto, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Tem destituição da função de confiança com a comissão? Na lei 6677 não tem, só dessas 4 só. Então o PAD pode culminar. E vem cá, o PADIM é o quê? Começa com o quê? Com a sindicância. A sindicância é para apurar, né? Lá eu vou abrir a sindicância e vai dar advertência, suspensão de até... Não. A advertência, a sindicância poderá culminar em advertência, em suspensão de até, e aí eu lembro se é 20 ou 30 dias? É 30 dias, né? Confere para mim, mas acho que é 30 dias mesmo. Suspensão de até 30 dias e abertura do PAD. Né? E o PAD por si só, esses outros 4 que eu acabei de falar agora. Mas se eu não me engano, suspensão de até 30 dias. O PAD vai ser aberto quando for observado no meio da administração uma atividade suspeita. Né? Deverá ser investigado. Lembra, eu posso punir diretamente? Não, porque não cabe a verdade sabida no direito administrativo. O que cabe é apertar o botãozinho e abrir o PAD. Respeitado o contrato para defesa, respeitado todo o processo regulamentar, até que a concretização do PAD entregue lá a demissão, a suspensão, a cassação e por aí vai. Sair da esfera administrativa. Posso ser punido de outra esfera? Porque as esferas são independentes e harmônicas. Elas, cada uma, vão abrir o processo, começam a rodar. A primeira, a segunda, saiu daí eu bato, pau. Vai haver comunicabilidade das instâncias? Vai, desde que haja ausência de autoria ou ausência de materialidade. E se houver ausência de autoria e ausência de materialidade por ausência ou carência de provas? Cabe comunicação com a administrativa? Não cabe. Se a esfera penal chegou para mim, me deu uma pancada por ausência ou carência de provas, eu consegui sair da penal, a administrativa não volta. Isso. E a súmula vinculante 18 fala sobre o resíduo administrativo, que é por um tipo de ilícito não necessariamente ligado ao PAD, eu poderia ser punido, né? A ideia de chegar atrasado, de ficar até mais tarde lá no consultório, no órgão. Poder disciplinar faculdade de punir. Logo, é dicionário vinculado? Dicionário. Mas eu posso escolher punir ou não punir? Não. A gradação da sanção. O que mais? A gradação da sanção e a aplicação da pena. Se vai ser multa, se vai ser interdição, vai ser multa de até quanto? De 0 até R$2.000. Então você vai poder escolher discricionário. Lembra, o que vai nortear a minha escolha? A minha escolha vai ser norteada pelo interesse, pela lesão que a administração sofreu, né? Pelos danos causados à administração e pela natureza e gravidade da infração. O cara atrasou 15 minutos, peraí. Natureza e gravidade da infração. Não é tão pesada, não. Dano que a administração sofreu, nenhuma. Então a punição é a mais leve possível. O cara roubou um notebook. Natureza e gravidade da infração. Menos notebook para a máquina, é pesado. Dano que sofreu. Beleza. Então a pancada vai ser maior. Então, dependendo desse crivo, natureza e gravidade da infração e danos que a administração sofreu, você vai nortear a pancada. Beleza? Que vira. Lembra, o poder disciplinar é para que tenha um papelzinho chamado título jurídico especial. Só vai ter quem passou em concurso, só vai ter quem tem algum tipo de vínculo. Por exemplo, concessionária de serviço público tem vínculo, não tem? Então tem título jurídico especial. E você sabe também que o aluno de escola pública tem? Tem um vínculo institucional, né? Então particular que colabora, aluno de escola pública, você tem aí o cara que passa no concurso público e recebe o título jurídico especial. Então, HI hierárquico, PO poder de polícia, DI disciplinar, DI de novo e VI, qual a diferença dos dois? Palavra-chave, poder regrado. Qual dos dois? Vinculado. Há muita margem de escolha. Há pouca margem de escolha. Com o cuidado, por mais que a gente discorde, que pouca margem de escolha ainda é margem. Então deveria ser adicionado, mas as questões apontam que pouca ou nenhuma margem de escolha
É o vinculado, beleza? Vinculado, aquele que é obrigado a exercer, por exemplo, a aposentadoria compulsória, né? E aí eu tenho o NEO, que é o normativo, falamos sobre ele. Normativo quando originário é dos órgãos da direta, quando derivado dos órgãos da indireta. E aí a gente avança para o seguinte: eu estou munido de poder da administração para fazer com que a máquina pública realize o seu fim, que é o bem-estar social. Eu vou ter um painel chamado atos da e o botãozinho. Os atos administrativos são divididos em 5 espécies, qual é o nome disso? E 5 o quê? Palavra-chave, elementos do ato, elementos ou requisitos. Quando eu falo requisitos ou elementos, quais são eles? Co, fi, fo, m, o, b. Co, fi, fo, m, o, b. Competência, poder legal atribuído para a prática do ato. Lembra? A ti confiro com a espadinha e outros. D'Artagnan, você a partir de agora é pronta. Hoje é diferente. Você chega lá, pega o celular, tira a foto do meio e vem. Né? Fui nomeado, foi conferido a você o exercício do cargo, né? Deram um painelzinho com o botãozinho ato administrativo. Competência. A competência é vinculada ao dicionário? Sempre será vinculado. E o cara que vai ganhar a competência, ele tem que ser competente e capaz, em pleno gozo das faculdades mentais. A competência é irrenunciável, de novo, irrenunciável, imprescritível, intransferível, imodificável e improrrogável, né? Pronto. Quais são as características? A competência aparece em razão da matéria, em razão do território, em razão da hierarquia, em razão do tempo, em razão do fracionamento. As classificações da competência. Competência finalidade. Será sempre a busca pelo interesse público. A finalidade, ela é vinculada ao dicionário? Cabe com validação? E cabe na competência? Só não vai caber se for competência? Ou em razão da matéria. Mas vai caber. Aí eu tenho forma. O que é forma? Roupinha do ato, gravou, hein? É a exteriorização do ato. A forma pode ser do amplo ou estrito? Estrito, exteriorização do ato. Amplo, exteriorização, mas todos os requisitos, né, para a prática do ato. Inclusive, a motivação. Motivação é igual a motivo? Porque motivo é o fundamento de fato e de direito que levou à prática do ato. E a motivação é a explicação, né? Explicação do ato. Então, motivo é elemento da forma. Motivação é elemento da forma. E motivo é elemento do ato. A pergunta é, a forma vinculado ou discricionário? Forma? Lembra? O que é vincular o dicionário dar um carro pro meu filho? E o que é dicionário? O objeto e não a forma, né? Forma é vinculado. Cabe convalidação na forma? Cabe convalidação? Cabe. Só não vai caber quando a forma for elemento essencial para a prática do ato. Entende? Então, forma, vinculado, competência, vinculado, finalidade, vinculado, motivo, discricionário e objeto, pronto. Forma cabe com validação? Cabe, salvo quando for elemento essencial para a prática do ato. Motivo, fundamento de fato e de direito que levou à prática do ato. O motivo, ele aparece muito em questão da palavra-chave, é fundamento de fato e de direito. Ou pressuposto de fato e de direito vai cair também nesse sentido. E o objeto? O objeto é o conteúdo ou resultado do ato. O objeto, ele cabe com validação ou não cabe com validação no objeto? Depende. A princípio não cabe. Porém, se ele for plural ou plurimo, vai caber com validação, de acordo com o pensamento do José dos Santos Carvalho Filho. Vai caber se for plural ou plurimo.
Extinção do ato. Forma de extinção do ato. Eu tenho o quê? Eu tenho anulação, eu tenho a revogação. Anula os atos ilegais, revoga os inconvenientes e inoportunos. Mas eu tenho outras formas. A cassação. Cassação, me dá um exemplo de cassação? CNH, né? É quando o agente que está com o seu direito, ele fere uma determinação legal e a administração caça a sua licença para aquilo, caça o seu direito. Então, a cassação do ato administrativo de licença é um exemplo disso. Eu tenho outro, eu tenho cassação, eu tenho caducidade. Qual a diferença? Com cuidado, a diferença do caducidade do contrato para a caducidade do ato. Dentro do ato, a caducidade do ato é quando um ato administrativo torna sem efeito efeito dos outros atos. Exemplo que a gente deu, numa praça, eu tenho vários bancos e está autorizado o uso de bancos na praça, lembra disso? E o novo ato administrativo acaba fazendo que aqueles atos anteriores caduquem. Confere? Isso. E quando a lei faz isso? Contraposição, é isso aí. Caducidade é quando uma lei faz com que isso aconteça, exatamente. Eu tenho uma lei que faz com que os atos incompatíveis caduquem. Quando um ato faz com que outros atos caduquem, você tem a contraposição. Obrigado. Chocou, eu falei, tá errado. Muito bom. Voltamos. Então foi. O que mais? Nós temos outras formas de anulação. Revogação. Qual o objetivo da revogação? Você não pode dar, porque isso é irrevogável. V, vinculado. C, consumados. PO, procedimentos administrativos que geram a preclusão administrativa. D, direito adquiridos e não. D, declaratórios e DA, de adquiridos, exatamente. Declaratórios e anunciativos, de novo. V, vinculados, C, consumados, PO, procedimentos administrativos que geram preclusão. DE, declaratórios e anunciativos e DA, direitos adquiridos. Estes não cabe a revogação. Fechamos aí, né? Finalizando com atos, com a parte do... Que hora é essa? Deixa eu correr. Segundo horário é fazer questões. Pelo amor de Deus, bora correr. Bem, para fechar eu tenho o ato quanto às suas características. Por exemplo, quanto à sua... o ato pode ser simples, complexo e composto. Formação de vontade. Quanto à formação de vontade, eu tenho um ato simples, complexo e composto. O que é um ato simples? É aquele que um órgão emite, seja ele singular ou colegiado, mas é um órgão só. Qual a pegadinha? É correto dizer que o STF decidiu, o ministro fulano, ele vai dizer que tem vários ministros, né? Depois de 11 votos, os votos foram tal, assim, assado e tal. Aí você, é composto, então... Oi? Mas foi só o STF. Foi só um órgão composto que emitiu um parecer, logo é simples. Complexo é quando dois órgãos e uma única vontade. Para a concretização dessa vontade, eu tenho dois órgãos. O composto, dois órgãos, onde um é o interessado, um é a parte principal e outra parte instrumental. Parte instrumental anexada à parte principal. Não são duas vontades. É uma vontade de um e a outra é instrumental em relação àquela vontade. Qual é o exemplo que a gente deu aqui? O exemplo de o cara vai querer sair e ele precisa do aval da mulher. É ele e a mulher que querem sair ou é só ele? Pronto, então ele é o ato principal e a mulher é o ato instrumental. Mas se você convida e vocês dois querem comer, vamos ali no restaurante, os dois querem, o ato é um só, ir ao restaurante. Precisa de autorização? Não, né? Os dois, uma vontade só? Pronto, é o complexo. Bizu, sexo, dois órgãos, uma vontade. Daí a gente tem os órgãos quanto a... Traz outro caput pra gente. Quanto a... Prerrogativas. Quanto a prerrogativas? Quais são as prerrogativas? Império e gestão. Atos de império. Né? Eu mando e você obedece. Direito público. Derrogatório de direito comum. Ato de gestão, atos negociais. Né? Sem supremacia. Regime de direito
privado. Outra classificação quanto à exequibilidade. Aí você tem os 4, perfeito, imperfeito, pendente e consumado. Perfeito, concluiu o seu ciclo de formação. Imperfeito, não completou. Por quê? Porque não completou o ciclo completo, não é isso? E pendente é quando depende de outra condição, né? E o consumado concluiu e usaria todos os seus efeitos. Isso, exatamente. Pendente, perfeito, consumado. Próximo. Quanto aos destinatários, pode ser para todo mundo, geral, ou para uma pessoa só, individual. E um próximo. Quanto aos seus efeitos, quantos efeitos pode ser constitutivo, declaratório ou enunciativo? Constitutivo e declaratório. Declaratório, declarei um ato pré-existente. Constitutivo, constituir a partir de agora. Por exemplo, habilitação. Botei o pé fora do carro. Eu estou habilitado? Já. Mas o Estado pode me habilitar naquele momento? Não, porque tem a burocracia, né? No outro dia ou de noite o Estado fala assim, é um ato administrativo. Pá, bota seu nome lá. Esse ato, ele é declaratório ou constitutivo? Porque ele declara até do momento em que seu pé pisou no chão lá. Então, declara uma concessão pré-existente. Revogação de alguma coisa. Eu quero fazer uma micareta aqui. Vou fazer mais, não vou fazer ele agora. Então, constituiu a partir de agora um outro caminho. Logo, constitutivo, não é assim? E eu tenho mais o que para fechar? Enunciativo é o capa. Certidão, atestado, parecer e a apostila. Aquele que a gente viu que o constitutivo, o declaratório e o enunciativo não cabe revogação, não é isso? Qual o próximo ponto aí pra gente? Fechou atos aqui. Atributos do ato. Quais são os atributos, Paty? P. Presunção de legitimidade. Presume-se legítimo, logo legal ou verdadeiro. A. Autoexecutoriedade é a atuação independente da o quê? Determinação judicial. É autoexecutório. Se divide em dois. Privilégio, Dection Office, né? Que é a executoriedade, e o Due Preabile, que é a exigibilidade. Qual a palavra-chave que difere os dois? Meios diretos de coação e meios indiretos de coação. E aí você tem o exemplo, a multa, né? Nós temos a autoexecutoriedade e eu tenho a tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade prevista anteriormente em lei. E eu tenho o imperatividade, ato de império, né? A determinação sem que haja o consentimento do particular para tal. Dito isto, a gente encerra princípios, revisão rápida, poderes, revisão rápida, organização, revisão rápida, administração, revisão rápida, atos, revisão rápida, lei 6677, dentro do meio do caminho, foi falado um pouquinho também, para dica, etc e tal, e vamos fazer questões, porque então a gente revisa até 10 horas, beleza? Então um intervalozinho de 2 minutos, vocês vão lá embaixo, pegam um café, respira, volta para a sala e iremos fazer questões.